E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente está começando o guia do Notion, que vai ser, entre aspas, um mini curso mostrando aqui um pouquinho do básico até o avançado no Notion, para vocês entenderem como é que funciona essa ferramenta que é muito bacana, tá? Eu preparei acho que 6 aulas aqui para passar para vocês, são 6 aulas, e eu quero passar de uma maneira rápida, tá? De uma maneira dinâmica, para que não fique aquela coisa chata. Então eu quero fazer no máximo até 10 minutos cada aula, tá? Então se você chegou por aí, se você é novo, se inscreve aqui no canal e deixa um like, porque esse vídeo aqui ele precisa ser mostrado para mais pessoas, para que mais pessoas vejam a playlist que eu vou deixar fixada aqui, né, no cardzinho vai aparecer, e essa playlist vai estar todas as aulas aí desse mini curso, tá? E eu espero que vocês entendam o que eu quero passar para vocês aqui, e é isso aí, beleza? Olha só, a gente vai trabalhar a primeira aula com blocos básicos, templates, depois páginas e sync block, banco de dados, views, propriedades de banco de dados, filtros e sorts, fórmulas e a linguagem, entre aspas, de programação que tem aqui dentro do Notion, né? Relation e roll-ups, que é propriedades de banco de dados também. E lá na última aula eu vou falar um pouquinho sobre visão sistêmica, né? Porque também não adianta nada você dominar toda essa ferramenta aqui e você não ter a visão sistêmica para construir os seus próprios sistemas e montar aí a ferramenta que você precisa, tá? Enfim, deixa eu abrir aqui então a página da primeira aula. Eu só deixei essa anotaçãozinha aqui para a gente falar um pouco sobre blocos básicos e templates, tá? Mas voltando lá na visão sistêmica que eu estava falando, a premissa do Notion é exatamente isso, né? É uma ferramenta que você pode usar para criar outras ferramentas que atendam à sua necessidade, né? Então, por isso que é importante você ter um pouquinho de noção de visão sistêmica das coisas que você quer criar, tá bom? Então, vamos lá. Começando sobre Notion, né? Blocos básicos e templates. Bom, pessoal, tudo no Notion a gente trabalha com blocos, né? Eu escrevi aqui que o Notion trabalha com blocos. O que são blocos? Diferente dos editores de texto que tem por aí, né, no mercado, o Notion, ao invés dele trabalhar com um texto comum, ele vai trabalhar com blocos, né? O que eu quero dizer com isso é que se eu digito aqui um texto comum, beleza, eu estou trabalhando com um texto normalmente. Só que quando eu dou Enter, ao invés de eu quebrar a linha desse texto, eu não simplesmente quebrei a linha do texto, eu criei um novo bloco, tá? E é legal entender isso no início, porque o Notion é exatamente isso. Você tem que entender que blocos é diferente de você está editando simplesmente um texto, tá? Então, por exemplo, se eu digito outro texto aqui nesse bloco que eu criei, percebam quando eu aperto Ctrl A, ele não seleciona o texto acima, ele só seleciona o texto aqui desse bloco, porque é exatamente isso, né? Cada bloco trabalha de maneira independente, tá? E aí vocês vão entender já que esses blocos pode ser várias coisas, pode ser um título, pode ser uma lista, um checklist, pode ser uma página que vai para outra página que leva para outros blocos. Então é muito importante a gente entender como que funciona esses blocos, beleza? Ok? Então, acredito que deu para entender o conceito de bloco aqui, né? Então, diferente de editores de texto, o Notion trabalha com vários blocos. Então, se eu aperto barra, né? Pode ver que ele fala aqui, ó, digite barra para ver os comandos. Ele me abre essa janelinha, onde a gente tem bloco de texto, uma página, um to-do list, aí aqui os títulos, né? Tabela, uma lista bullet list, né? Que seria de pontinhos, uma lista de números, um toggle list, que é aquele toggle, né? Que você clica, ele abre, você clica, ele fecha. Eu já vou mostrar para vocês. Temos aqui um quote, que é para fazer citações, né? Quando a gente estiver fazendo resumos aí, é muito legal a gente usar isso daqui. Temos um divisor. Temos aqui um link to page, que é para a gente colocar outras páginas que já existem, né? Se você quiser linkar uma parte, um bloco a outra página que já existe, você não precisa criar um bloco de página, que aí você vai criar uma página nova, né? Então, utilizando isso daqui, você pode citar a mesma página que você já criou. E o callout, que é esse bloco aqui que eu utilizei, tá? Que é para a gente meio que fazer uma anotação ali. E dá para usar também aqui, ó, um ícone nesse callout, fica muito bacana, tá? Bom, continuando aqui, a gente tem então aqui outros blocos, né, inline, para a gente comentar esses blocos na mesma linha. Temos aqui databases, né, que são bancos de dados, a gente vai falar sobre isso daqui mais para frente. A gente tem blocos de mídia para colocar imagem, bookmark, enfim, várias outras coisas, olha só, dá para a gente colocar. Isso aqui é para a gente colocar, são integrações, digamos assim, do Notion com algumas outras ferramentas, né, por exemplo, com Google Drive, com Twitch, com Figma. É novo isso aqui, eu nem sabia que tinha. Isso aqui é muito bom, tá? Então tem diversas e diversas
integrações do Notion para a gente utilizar aqui. E aqui blocos avançados, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho desses blocos avançados aqui, ok? Bom, vamos falar então um pouco sobre títulos. Vou criar alguns blocos e eu mostro para vocês, tá bom? Bom, pessoal, olha só, criei alguns blocos aqui, tá? Só para vocês entenderem como é que funcionam esses blocos, ok? O primeiro, né, eu já tinha mostrado, era o callout, né? Esse bloco aqui de cima. Eu criei essa lista suspensa, é um bloco também, ó. Vocês vejam que ele seleciona todo esse bloco. Se eu clicar aqui, eu vou abrir mais um montão de blocos, tá vendo? E aqui eu fiz título 1, título 2, título 3. Todos esses blocos você pode encontrar aqui, ó, digitando a barra, né? Igual eu mostrei para vocês, e aqui tem todos eles, tá? Então, título 1, 2, o 3, aqui é o checklist, né? Que você pode interagir com isso daqui, ó. Aqui a gente tem uma lista de números, ó, começa com 1, 2. Aqui se você aperta Tab, ele cria um subitem dessa lista, né? Olha só, uns subitens. E se você olhar aqui, apertando Tab, você cria mais subitens. Aqui é uma lista de pontos, né? Que também cria subitens. Enfim, são alguns estilos de blocos que a gente pode utilizar para, de certa forma, organizar o nosso conteúdo, o nosso texto aqui dentro do Notion, tá bom? Vou clicar aqui nessa lista suspensa, que também é um bloco, né? Um toggle list. Eu vou clicar aqui e ele esconde tudo, toda aquela coisa que a gente colocou ali dentro. Aqui o bloco de tabela básico, né? Essa tabela básica, você não pode confundir ela com o database, tá? Que o database, ele cria uma tabela também, porém isso aqui é um banco de dados, tá? Que a gente vai aprender mais para frente. Então é diferente o banco de dados de uma tabela comum, tá? Uma tabela que você utiliza para, sei lá, mostrar alguma coisa em texto e tal. É diferente do database, beleza? Aqui é um bloco de citação, né? Um quote, e enfim, a gente utiliza ele para citar alguma frase. É muito legal quando a gente está fazendo resumo de livros utilizar essas paradas aqui, tá bom? Enfim, falamos sobre blocos básicos e só para vocês entenderem também que o Notion possui templates, tá? Então se a gente vir aqui, ó, nesse menuzinho de hambúrguer aqui, nos templates, ó, ele tem vários templates aqui, ó. Coisa de reunião, documentos, roadmap de produto, né? A gente pode fazer aqui, ó. Você vê que o Notion ele tem tudo aqui para a gente trabalhar, né, com esses templates. Então você pode também usar esse template e criar, de certa forma, sistemas aí baseado nesses templates aqui do próprio Notion, tá? E eu acho muito interessante esses templates, mas como eu sou meio nerdola, eu gosto de criar as minhas paradas. Então, ó, nota rápida, por exemplo, ele tem aqui um templatezinho, ó, de nota rápida. Só para vocês entenderem, ó, tudo que o Notion utiliza nesse template é o que? Um título 2, ele coloca aqui um divisor, né? Eu não criei o bloco do divisor lá, mas eu vou mostrar para vocês, ó. Então aí um texto aqui, aí aqui a gente coloca, faça uma to-do list, né? Ó, com mais um divisor, e aí ele coloca mais um checklist ali. Crie subpáginas, ó, um divisor, uma página, e aqui são links, né? Então, se você também pegar link e colar diretamente no Notion, ele vai criar esse bloco aqui para você, inclusive com a imagem do site ali que você cola. Então, olha só que bacana, a gente pode fazer mais ou menos assim, ó, né? Só mostrando um exemplo daquele template, tá? Então, ó, por exemplo, crie uma checklist, aí criei aqui um título, eu coloco 3 tracinhos, ele me dá um divisor. E aí eu posso colocar aqui, ó, um checklist, olha só que bacana. Opa, lista e lista. Enfim, né? É só para vocês entenderem que esses templates aqui, eles são a junção de vários blocos, né? E o que a gente vai fazer também aqui no decorrer desses vídeos é aprender a usar esses blocos. Por exemplo, ó, um bloco de viagem aqui, ó, um planner de viagem, né? Onde a gente tem um callout aqui na parte superior. Aqui a gente tem duas páginas aqui, ó, uma de lista para malas, outra para hotel e contatos, né? Aqui a gente tem um banco de dados aqui, ó, com meio que o roteiro da viagem, né? Ó, separando pelos dias aqui, com filtros que a gente vai falar sobre isso também. Muito interessante, tá? Então, deem uma olhada nesses templates para vocês pegarem algumas inspirações do que vocês podem construir com o Notion, né? Por exemplo, ó, uma lista de leitura, e a gente vai trabalhar isso aqui nas próximas aulas, tá? Esse foi o primeiro vídeo, eu espero que não tenha ficado longo e que também tenha ficado bem esclarecedor para quem assistiu aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e aqui no card vai estar já o link para a próxima aula dessa playlist, beleza? Valeu, pessoal, até mais!